Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos falar hoje do livro de Sofonias, que tem apenas 3 capítulos. O livro de Sofonias, o profeta de Judá, que declarou no reinado de Josias. Também escreveu o seu livro pouco tempo antes do cativeiro babilônico. A Assíria havia tomado Israel, o reino do norte, há 100 anos antes. E os reis anteriores a Josias estavam pagando altos tributos aos assírios, porque era como se fosse um acordo, uma aliança para que eles não invadissem Judá. Mas essa aliança, esse acordo, não foi tão interessante assim. E também não foi uma aliança apenas política. Por quê? Porque a cultura e principalmente a religião, a idolatria havia entrado no meio do povo de Deus. Eles estavam idolatrando, adorando inclusive astros e se tornando isso popular. Então essa idolatria, essa veneração falsa, errada, que tanto entristecia o coração de Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus deles, se tornou comum, se tornou trivial, popular no meio do povo de Judá. O rei Josias, algo interessante acontece aqui. Em meio a tudo isso, o rei Josias, ele reencontra a lei de Deus, a lei do Senhor. E começa a partir então desse momento uma revolução. E também a força do domínio da Síria também estava diminuindo aos poucos. E no ano 612 a.C., a Síria foi dominada pelos babilônicos. Então a profecia se cumpriu. O Império Assírio estava já perdendo as suas forças, a sua potência e agora então é dominada pela Babilônia. Essa situação deu um certo conforto, alívio para Judá, porque eles entenderam que agora então eles estavam livres, né? Poderiam ficar tranquilos, em paz, porque eles não seriam então invadidos. Porém, mesmo com as reformas que Josias, o rei Josias, havia promovido, porque reencontrou a lei do Senhor, o povo ainda estava cego. O povo se acomodou, aliviaram-se, ficaram acomodados e continuaram a não ouvir a voz do Senhor. Eles continuaram cegos, continuavam adorando a outros deuses e o profeta Sofonias estava ali para advertir, para ensinar, para corrigir, mas eles não queriam ouvir. Deus estava vasculhando os corações neste tempo. Está escrito aqui em Sofonias 1:12, assim, dessa forma: e há de ser que naquele tempo esquadrinharei. Ele está falando, eu estou esquadrinhando os corações. Eu conheço os corações. Esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, ou seja, eu vou ver tudo. Mesmo que pareça oculto, para mim não é escondido. Eu vejo todas as coisas e eu conheço os corações. O mais fundo que seja, eu sei o que está lá. Então Deus está falando assim, olha, com lanternas eu vou esquadrinhar Jerusalém e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Como se Deus aqui não fizesse diferença para eles. É isso que está escrito aqui em Sofonias. Eles estão tão cegos com a cultura, com a idolatria, com o pecado, não querem sair dessa situação de pecado, não querem deixar. Isto tem entristecido o meu coração, mas eu tenho visto, eu os conheço. Eu conheço o meu povo, eu sou um Deus, esquadrinho os seus pensamentos, sei o que está na mente, no coração deles. E não adianta eles dizerem por aí que Deus não faz diferença, porque de fato nós sabemos que Deus é tudo para a nossa vida. Pense como estava o coração de Deus de ver aqui, de ouvir e de ver o coração do seu povo, porque ele podia ver o coração do seu povo, reclamando e dizendo como se Deus não fizesse diferença na vida deles. Tanto faz, tanto fez, não fazia diferença. E Deus estava vendo tudo isso. Para ficar claro aqui para nós o que essa comparação que esse verso faz com a borra do vinho, o que Deus está falando aqui?
Quando o vinho era produzido, né, naquela época, ele tinha que envelhecer. Na sua produção, ele tinha que passar por um processo para ficar claro, para ficar puro, saboroso, vinho bom, vinho caro. E também o envelhecimento. Então, quanto mais velho, melhor esse vinho. Então, mais maduro, melhor. Porém, no fundo, fica partículas que não são tão saborosas, que não são boas. Então, o restinho ali, a borra do vinho que para nada serve. E é isso que Deus está falando. O meu povo está envelhecendo, mas eles não querem a minha purificação. Eles não querem que o seu coração se torne limpo, claro, puro. Eles estão envelhecendo, mas estão como a borra do vinho, sujos, misturados, contaminados. É isso que Deus está falando. O meu povo está assim envelhecendo, mas não querem a minha santificação, a minha purificação. O Senhor conhece as intenções do nosso coração. Nada nós conseguimos esconder dele. Sofonias 2, no verso 3, diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Nós temos que buscar a justiça do Senhor. Nós temos que buscar ser mansos e humildes. O nosso coração deve ser assim. Buscai a mansidão. Jesus é manso. Então, ele quer que a gente haja dessa forma também, com mansidão, com domínio próprio, com o poder do teu Espírito Santo, com a presença, com o fruto do teu Espírito. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, ele está falando, eu vou poupar aqueles que são mansos e humildes de coração. Não importa a situação, que Deus está falando aqui, não importa a situação em que você esteja passando, sempre haverá livramento, consolo e proteção para os humildes de coração. E no capítulo 2 fala que todas as nações ao redor seriam derrubadas, seriam destruídas. E nós sabemos que a Babilônia fez isso. Então a palavra se cumpriu aqui, a profecia de Sofonias se cumpriu aqui por meio da Babilônia. No capítulo 3 diz que Jerusalém, infelizmente, também não seria poupada, não escaparia desse juízo de Deus. E nós sabemos que é por causa da desobediência, né? Então eles permaneceram no pecado, na desobediência, eles preferiram a idolatria, os outros deuses, eles preferiram a cultura errônea e que tanto entristecia o coração de Deus que não era para eles. E então no capítulo 3, o verso 5 diz, o Senhor é justo, no meio dela ele não comete iniquidade. Então Deus é justo, não há erros no nosso Senhor. Ele é justiça. A justiça é atributo do nosso Deus e Ele não erra nas suas escolhas, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele pensa, Ele não falha. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Então, infelizmente, o perverso, ele continua na perversidade. Se ele não quer arrepender, ele vai, com certeza, prestar contas disso. E Deus, ele conhece o coração do perverso, e ele conhece o coração do justo. Mesmo no meio desse juízo de Deus todo, olha só que interessante, teria uma restauração. Mais uma vez aqui, a misericórdia do Senhor. Apesar disso tudo, a restauração de Deus, ela haveria de acontecer. No verso 12, diz que os mansos e humildes iam então se esconder, se refugiar no Senhor. No verso 20, quase acabando aí, as palavras de Sofonias falam muito além do cativeiro babilônico, falam muito além do povo regressando do cativeiro, é mais do que uma história, anuncia um futuro que ainda não tinha acontecido, mas um futuro que nós podemos falar que vivemos, a restauração. Uma restauração que hoje nós desfrutamos dela, né? Como Deus é maravilhoso. Nós podemos dizer, nós vivemos a graça do Senhor. Ele restaurou o nosso coração, restaurou a sua igreja, restaurou sim a nossa vida. Sofonias 3:9 diz que porque então darei uma linguagem pura, uma nova língua aos meus povos, para que todos invoquem o meu nome, o nome do Senhor, para que o sirvam como o mesmo consenso. Então Deus está falando aqui, eu vou restaurar o meu povo, eu vou restaurar a linguagem, vai ser pura, o que sai
da nossa boca tem que ser puro, tem que vir do Senhor, porque Ele nos restaurou, Ele nos comprou para Ele nos purificou com o seu sangue. Então, nós somos dele. E aqui fala de uma busca, fala que nós o invocamos, o buscamos e nós o servimos no mesmo consenso. Somos o seu povo, somos a sua igreja. E é orgulho para nós servir a um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é justo. Nós somos hoje esse povo do qual ele está falando aqui em Sofonias 3:9, que recebemos a sua santificação e recebemos a sua purificação no Senhor. Nós temos sim a certeza da salvação e nós apenas invocamos a Ele, somente a Ele. Nós buscamos apenas somente a Ele, o adoramos, os nossos lábios declaram quem Ele é. A nossa vida, o nosso coração declara quem é o nosso Deus. E os nossos lábios são para o louvor e glória dEle. O nosso coração deseja somente a Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo livro.